Vamos lá, galera. Vamos aprender um pouco mais sobre ângulos, tá? Vamos primeiro focar em ângulos, tudo bem? Olha só, vamos abrir aqui o GeoGebra 2D e esse GeoGebra ele vai mostrar pra gente algumas coisas pra gente entender melhor como que a gente classifica os ângulos direito e como que a gente vai fazer com que esses ângulos funcionem, tá certo? Vamos lá. Vou abrir aqui e vou desenhar dois segmentos retos. Olha, segmento AB e segmento AC, tá certo? Quando eu tenho dois segmentos retos, eu já posso determinar um ângulo. Por quê? O que ele fala? Eu tenho aqui um lado interno, que esse lado interno é a angulação, e eu tenho um lado externo desse ângulo, tá certo? Que é o que eu vou definir quem é o lado interno e o lado externo. Como eu estou querendo o ângulo A, B, A, C, ou seja, eu estou querendo esse ângulo aqui, ó, B, A, C. Percebe? Eu coloquei o chapéuzinho, ou seja, o ponto, o acento circunflexo no A. Então o A que vai ser o meu vértice. Então vamos ver se a gente consegue fazer um ângulo onde a gente vai ter o vértice. Então eu estou querendo um ângulo B, A, C. Tá bom? Então vamos lá. Então eu estou querendo um ângulo B, A, C. Eu vou aqui, vou tentar fazer no meu GeoGebra um ângulo. GeoGebra é um aplicativo que a gente tem para poder fazer geometria. B, A, C, ok? Opa, muita coisa que a gente pode fazer aí com esse ângulo. Primeira coisa que eu vou falar é que esse ângulo, ele tem, nesse caso aqui, ó, vamos fazer com que ele tenha mais ou menos 60 graus, tá certo? Mas ele nunca vai ter uma abertura certa, né? Então, ele tem essa abertura aqui, tá? A abertura que ele está pedindo é a abertura de 53 graus. 53,6 graus, tá? A medida do ângulo sempre vai ser dada em graus. Ah, Álvaro, poxa, eu também posso utilizar o radianos para poder medir o ângulo e tal. Isso é outro assunto. Por enquanto a gente vai falar sobre graus, tá certo? Então sempre vai ser dado ali em graus, tudo certinho para mim, né? Sempre é uma palavra muito forte. Eu acho que eu vou até me corrigir nisso, né? Ela pode ser dada em graus. Melhor. Tá certo? O que vai acontecer? Esse ângulo BAC, que é o ângulo que a gente tinha falado, né? BAC, ele tem os lados BA, beleza? Nessa direção. E tem o lado CA, que pode ser nessa direção aqui, tanto faz, tá bom? E a gente tem o vértice que é chamado A, beleza? E a gente tem o ângulo BAC. Esse ângulo, eu vou falar que trata-se de um ângulo agudo. Por que não é um ângulo agudo? Se liga. Quando a gente está falando de ângulos, a gente tem que sempre perceber que o ângulo que bate mesmo é um ângulo de 90 graus, tá? Esse ângulo de 90 graus, ele fala que é o seguinte: quando eu tenho um ângulo de 90 graus, que é o caso que eu estou colocando aí, ele é chamado de ângulo reto, tá? Esse ângulo reto, tá? Ele é um ângulo que a medida dele é 90 graus. E ele vai ser um ângulo balizador. Como assim um ângulo balizador? É o seguinte: quando o ângulo ele é menor que 90 graus, tá? Ele vai ser chamado de ângulo, nesse caso aqui, agudo. Beleza? Então ele é chamado de ângulo agudo, tá? Quando esse ângulo ele é maior, opa, foi mal, gente. Quando esse ângulo ele é maior que 90 graus, percebe? Esse ângulo aí, ó, ele tá com um ângulo de 156. Ele é chamado de ângulo o quê? Obtuso. Ok? Então ele é chamado de ângulo obtuso. Então um ângulo que é 90 graus, ele é chamado de reto. Um ângulo que é menor que 90 graus é chamado de agudo. Um ângulo que é maior que 90 graus é chamado de obtuso. Eu vou falar ainda mais. Olha só, a gente pode ter um ângulo de 180 graus, como por exemplo aqui, ó. Ai, caraca, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Eu acho que eu não vou conseguir. Quando a gente tem um ângulo de 180 graus, mais ou menos, a gente chama de ângulo raso ou ângulo de meia volta. O que isso significa? Significa que ele deu meia voltinha só, né? Quando a gente tem um ângulo maior que 90 graus, ou seja, um ângulo de zero ou 360, significa que ele deu uma volta inteira.
Então a gente chama de volta inteira. Tranquilo? Beleza, a gente já falou sobre o ângulo. Cara, é o seguinte, eu posso ter aqui, tá? Vários tipos de ângulo. Por exemplo, vamos supor que eu vou lá e vou fazer dois ângulos aqui. Eu vou desenhar um segmento de reta AB e outro segmento de reta CD, tá bom? Aí eu viro para você e falo o seguinte: ah, cara, eu vou fazer nessa abertura aqui, eu vou fazer um ângulo de 45 graus. Ótimo. Se é um ângulo de 45 graus, esse ângulo vai ser feito ali. A, B, B'. E eu vou abrir aqui também um ângulo de 45 graus. Opa, calma aí. Álvaro, você fez duas coisas diferentes. Por quê? O que está acontecendo? Você fez dois ângulos de 45 graus. Amiguinho, amiguinha, sim, eu fiz dois ângulos de 45 graus aqui. Só que são dois ângulos diferentes. Por quê? Você vai perceber que esse ângulo aqui é o ângulo BAB'. E você vai perceber que esse ângulo é o DCD'. Esses ângulos são diferentes? São. Eles não têm um nome diferente? Ok, show de bola. Agora, o que vai acontecer, Kakaroto? Eles são congruentes. O que quer dizer congruente? Quer dizer que a medida desse cara aqui, ó, é a mesma medida desse cara aqui. Opa, calma aí, como assim? Esse cara aqui não mede 45? Esse cara aqui também mede 45. Então eu vou falar que esses ângulos, eles são chamados de ângulos congruentes, tá certo? Existe ainda uma linha que divide o ângulo na metade. O nome dessa linha é chamada de bissetriz. Vamos calcular a bissetriz aqui para você entender como é. Vou botar o segmento, porque é assim que a gente começa com o ângulo, tá certo? E vou desenhar vou botar um outro segmento aqui. Tá aqui. Ótimo. Desenhei o ângulo BAC, o nosso tradicional ângulo. E aí eu viro para você e falo o seguinte. Olha, esse ângulo, ele vai ter uma medida aí. Ele botou aí medida de 41. E eu vou traçar a bissetriz. O que é a bissetriz, Kakaroto? A bissetriz é a linha que divide um ângulo no meio. Tá vendo essa linha que eu botei aqui no meio? O nome dela é bissetriz. Por exemplo, se a medida do cara for 60 graus, isso quer dizer que ele vai botar 30 para cada lado. Beleza? Se a medida do cara for 70 graus, isso quer dizer que ele vai botar 70 graus, 35 para cada lado. 80 graus, isso quer dizer que ele vai botar 40 para cada lado. Essa medida aqui vai ser sempre a metade. Se liga, olha só. Vamos botar aqui um ponto aqui nessa bissetriz e vamos colocar um ângulo só para você descobrir qual é o ângulo que está acontecendo aqui. Ó lá. Percebe? Ele estava 40 e pouco, não estava? Ó, a medida que ele está aparecendo aqui, olha lá, ó. Pode ver, ó, a medida de 170 mais ou menos vai dar 85 mais ou menos. Então, essa medida, esse ângulo, essa linha que está sendo traçada no meio, que divide um ângulo em duas partes iguais, é chamada de bissetriz. Show de bola? Beleza. Então, galera, assim que a gente fala como são os ângulos. Então eu vou pedir para você, com todo carinho agora, resolver os exercícios que você deve estar colocando. Eu vou colocar um exercício aí sobre relógio. E relógio é uma coisa muito interessante para a gente fazer.